Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Hoje nós vamos falar sobre os medidores de transmitância luminosa. Não se assustem com esse nome, já explico para vocês, tá bom? É a resolução 253 de 2007. Pessoal, primeiramente eu quero convidá-los a conhecer o nosso curso de 300 questões comentadas e inéditas sobre a legislação de trânsito para PRF, onde nós estamos envolvendo Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN. Cada aula tem um tema específico que já está determinado, pré-determinado. Você pode acessar o site e conferir, tá bom? Vamos lá então, pessoal. A resolução 253 de 2007, portanto, ela dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa. Essa resolução, ela vai muito além do que somente está previsto, mas nós vamos nos ater ao conteúdo da resolução, tá certo? Para que nós não nos percamos aí. Essa resolução ela foi alterada por duas deliberações e o nosso curso de teoria, que é esse gratuito no YouTube, e o de questões no site, está atualizado com base nisso, tá? Então, alterada pelas deliberações número 109 e 183, tá certo? Primeiramente, aqui eu trouxe uma imagem, um exemplo, né, de um medidor de transmitância luminosa. Esta resolução, ela mostra a necessidade de definir um instrumento hábil, um instrumento capaz para medir essa transmitância luminosa de vidros, de películas, filmes e outros materiais simples ou compostos aplicados nas áreas envidraçadas dos veículos. Aí você me pergunta, mas que cargas d'água é transmitância luminosa? Aí o professor fez questão de trazer o conceito aqui para vocês. Perceba que nós temos aqui um vidro, né? Nós temos aqui um medidor de transmitância luminosa, em que é colocado de um lado, uma parte de um lado e a outra parte do outro lado para fazer essa medição, né? É importante lembrarmos que todas as lentes, né, os vidros, então vamos imaginar que isso aqui seja uma grande lente, tem um grau de transmissão de luz ou de transmitância luminosa. Então, grau de transmissão de luz, transmitância luminosa, a gente pode colocar como sinônimo. Então, a transmitância luminosa é a quantidade de luz visível que pode passar por uma lente. Por exemplo, uma lente com transmitância luminosa de 12% significa que ela permite aproximadamente a penetração de 12% de luz e então bloqueia 88% da luz visível. Isso é o que significa quando eu tenho uma lente com transmitância luminosa de 12%. Passa só 12% de luz e bloqueia 88% da luz visível. Entendida o que é transmitância luminosa, o artigo 1º da resolução diz que a medição de transmitância das áreas envidraçadas dos veículos deverá ser efetuada por um instrumento, né? Aqueles exemplos que eu mostrei para vocês, e esse instrumento é o medidor de transmitância luminosa. O medidor de transmitância luminosa é, portanto, um instrumento de medição destinado a medir em valores percentuais a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos. Ok? Então, sempre nós temos uma transmitância luminosa que se dá em valor percentual. Tá certo? O medidor de transmitância luminosa de áreas envidraçadas de veículos deve ser aprovado. Olha só, então nós temos uma aprovação desse medidor que é feita pelo Inmetro, mas é homologado pelo Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. Não confundam DENATRAN como DETRAN. DETRAN é um departamento estadual, DENATRAN é um departamento nacional. Então, a aprovação desse medidor de transmitância luminosa é feita pelo Inmetro e é homologado pelo Departamento Nacional de Trânsito.
Aí esse artigo 2º-A, ele foi acrescido pelaquela deliberação 183, que diz que o DENATRAN, após receber o requerimento devidamente instruído, que requerimento é esse? De homologação, né? Instruído e protocolado, vai notificar o interessado acerca da viabilidade do pedido nos seguintes prazos: 120 dias para os requerimentos que forem apresentados até 1º de fevereiro de 2021, está chegando, né? 90 dias para os apresentados até 1º de fevereiro de 2022 e 60 dias para os requerimentos apresentados a partir de 2 de fevereiro de 2022. O que isso significa? Que com o passar do tempo, nós vamos ter, o DENATRAN vai ter que se adequar para conseguir mostrar essa viabilidade de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. Vocês podem perceber que o prazo está diminuindo, 120, 90 e 60 dias. Né? O artigo 3º, pessoal, ele foi revogado, por isso que é importante sempre estudarmos as resoluções atualizadas, pela deliberação 109 de 2011. Então, não se aplica o artigo 3º, né? Nós vamos ter, então, percentuais que serão definidos ali pelo DETRAN, né? Depois a gente pode até observar mais profundamente a respeito desse assunto, mas fiquem tranquilos em relação a esse percentual, não aos percentuais exigidos. Não é o foco desta resolução, deste momento. O foco da resolução é tratar sobre o medidor de transmitância, tá bom? O auto de infração, além do disposto no artigo 280 do CTB, deve conter expressos em valores percentuais a medição realizada pelo instrumento, o valor considerado para fins de aplicação de penalidade e o limite regulamentado para a área envidraçada que foi fiscalizada. Aí veja, para a obtenção do valor considerado, que é desse inciso 2º, deverá ser acrescido à medição o percentual relativo de 7%. Gravem isso daqui, tá? Porque se houver uma questão desta resolução, eu tenho quase certeza que o foco é esse parágrafo 1º, tá bom? Além das demais disposições, deverá ser informada no auto de infração a identificação da área envidraçada, objeto da autuação. Então, além de mostrar o limite para a área envidraçada, necessita também que esse auto de infração contenha a identificação da área envidraçada, objeto da autuação. Tá certo? Bom, quando o medidor de transmitância luminosa for dotado de dispositivo impressor, então são medidores mais modernos, né? Com certeza com valores maiores, o registro impresso, né? Então esse documento deve conter os seguintes dados: data e hora, placa do veículo, transmitância medida pelo instrumento, qual a área envidraçada fiscalizada, a identificação do instrumento, né, para mostrar se ele foi registrado ou não em metro e homologado pelo DENATRAN, e identificação do agente. Então isso deve conter, se aquele dispositivo de medição contiver o dispositivo impressor. Tá bom? Perceberam que a resolução é super tranquila? Então, dê o seu like, me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.